Olá, estamos aqui com mais uma edição do Consumidor em Pauta, um espaço que a TVE dedica aos senhores e às senhoras telespectadores e telespectadoras para esclarecer dúvidas e também colocar os seus questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E para lembrar, nunca é demais, se você tem ou uma dúvida ou um questionamento, manda um WhatsApp para 51985 946-773 ou através do e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos respondendo questionamentos, esclarecendo dúvidas relacionadas ao direito de família e sucessões. Estamos recebendo o Dr. Pedro Verde. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Muito obrigado, satisfação, sempre feliz de estar aqui podendo auxiliar, sanar as dúvidas dos nossos telespectadores. Perfeito. A primeira questão, a pessoa optou por não se identificar, Dr. Pedro. Ela coloca o seguinte: é possível a renúncia a uma herança, mesmo já tendo sido aberto o inventário? Essa renúncia pode ser em favor de alguma pessoa, mesmo não sendo da família? Muito bem, é possível sim, especialmente após e apenas após ter sido aberto o inventário. O que não pode é renúncia antes da abertura do inventário ou do falecimento do autor da herança, como a gente chama, do titular do patrimônio. Após o falecimento, é possível que qualquer um dos herdeiros renuncie a esta herança, renuncie ao seu direito de receber estes bens, porém é importante saberem que ela tem que ser da totalidade da herança, não pode ser de parte, então ela tem que ser da totalidade da herança, mas não é possível que ela seja direcionada para outro herdeiro. O que acontece? Quando eu renuncio à herança do meu pai e da minha mãe, estes bens que eu receberia, eles voltam ao Montemor, que é aquele acervo de bens que vai ser partilhado, eles retornam e eles serão partilhados entre os outros herdeiros como se eu não existisse. Sim. Então vamos imaginar que eu tenha 2 irmãos, renunciei ao meu terço da herança. Esse meu terço vai voltar para o acervo de bens e será partilhado entre os meus 2 irmãos como se eu não existisse. Essa situação que a nossa telespectadora anônimo traz de renunciar em favor de terceiro, não pode ser feita sob a forma de renúncia, mas pode ser feita uma doação. Então eu posso, por exemplo, receber, vamos imaginar esse caso, eu recebo esse meu terço e quero doar para outra pessoa, ou para os meus filhos, ou vamos imaginar que até para um dos irmãos. Eu dou para eles a minha parte, entanto teremos os encargos de doação, que é o imposto de transmissão, que é de 3 a 4% aqui no nosso estado. Essa é a forma que eu posso transferir os bens que eu receberia para terceiros. Não tem como renunciar em favor de terceiros, mas eu posso receber os bens e fazer uma doação. Uma dúvida adicional aqui. Claro. Essa pessoa, ela pode fazer essa renúncia em quanto tempo, ou só durante o processo do inventário? Depois que o inventário está feito, ela pode fazer a renúncia e fazer a doação para outra pessoa? Excelente pergunta. Não, porque o que a lei prevê e a jurisprudência chancela? O muito importante é que a renúncia seja feita no início do inventário, porque após a finalização não, porque quando termina o inventário eu já recebi os bens. Então tem que doar, não tem como eu renunciar a algo que eu já recebi. Então tem que ser feito sob a forma de doação, porque daí entra uma questão até do fisco que cobra imposto, né, gente? Eu sempre brinco, inventário, morte, direito de família lida com as 2 certezas da vida, né? A morte e o pagamento de impostos, né? Então, no momento em que eu recebo, não tem como renunciar. A renúncia, ela prevê, ela é anterior, né? Ela prevê que ela é antes de algo que virá depois. Então, é importante, e a lei prevê, retornando, que se no decorrer do inventário eu tomar atitudes ou me manifestar num sentido de que eu estou pleiteando aquela herança, eu já não posso renunciar. Então, por exemplo, eu quero receber os aluguéis desses imóveis aqui, ou eu quero ficar com aquele, ou entra no inventário sugerindo que vai iniciar uma discussão, já dificulta o processo de renúncia. Então, o importante é que seja feito logo no início. Mas assim, o direito de família eu gosto de dizer, né? Ele sempre,
uma pequena particularidade, o direito de família e sucessões pode mudar toda a situação. Então, casos como esse, é importante que a pessoa que tem dúvidas pontuais consulte um profissional certinho, explique a sua situação para ter uma orientação bem precisa, né? Porque aqui a gente tem um limite do quanto a gente consegue orientar, sempre tenta atender às dúvidas dos telespectadores. Correto. A próxima pergunta da senhora Mônica. Estou me separando do meu companheiro após 10 anos de união estável e tenho 2 filhos, diz ela. Ele diz que não tem direito a nada na partilha, pois tudo está no nome dele, pois só ele trabalhava e comprou a casa e o carro. Ela pergunta, a Mônica, eu realmente não tenho direito a nada? Vamos lá, vamos partir do pressuposto que essa união estável é regida pelo regime de bens da comunhão parcial, que é aquele que quando as partes não fazem um documento, não escolhem um regime de bens por escritura pública antes do início da relação, é aquele regime que diz que tudo que for adquirido após o início da relação é partilhável, independente, isso responde à questão da nossa telespectadora, independente da contribuição de cada um, de quanto cada um tenha posto, né, aportado em dinheiro na aquisição desses bens. Então vamos imaginar, ela ficou em casa, cuidou da família, cuidou do lar, cuidou dos filhos, ela vai ter direito a todos os bens no regime da comunhão parcial, adquiridos ainda que apenas em nome do companheiro, vai ter direito aos 50% dela e eventuais bens que sejam dele particulares e que tenham rendimentos ou que valorizaram, vamos imaginar um imóvel locado, um imóvel anterior dele ou particular ou que ele recebeu de herança que tenham aluguéis, ela também tem direito a estes frutos. Então, por que existe a presunção? Eu sempre gosto, é uma dúvida muito reiterada dos telespectadores, a presunção do esforço comum, que é o que se chama. Presume-se que há esforço dos dois na aquisição daquele bem, porque o direito de família, ele valoriza e leva em consideração o apoio de quem está em casa. O apoio de quem está em casa não está aportando valor na aquisição daqueles bens, mas está dando todo um suporte que possibilita que o que está fora consiga se dedicar à profissão. Então, ela tem direito, sim, a 50% dos bens, novamente, se o regime for o da comunhão parcial de bens. A única situação em que ela não teria direito é se eles tiverem lavrado uma escritura, feito um documento, escolhendo o regime da separação de bens. Nesse caso, ela não teria direitos. Mesmo não tendo sido formalizado, fica caracterizado a união estável nesse período? Fica caracterizado. Quando a gente não escolhe o regime de bens, a lei escolhe. E a lei diz que, quando não há a manifestação expressa de qual regime eu quero, o regime supletivo, o que a lei impõe, é o da comunhão parcial de bens, que acaba sendo mais justo, né? A gente tem que considerar que no nosso país as pessoas não têm tanto acesso à informação, não têm conhecimento jurídico, muitas vezes não podem pagar um advogado, então a lei tem que resguardar os direitos do outro que muitas vezes, como a gente diz, está colaborando das mais variadas formas, materialmente e imaterialmente. Perfeito. A próxima questão também, doutor Pedro Verde. Vamos lá. O telespectador, no caso a telespectadora, né, preferiu não se identificar e coloca o seguinte: minha sogra doou em vida um apartamento para o neto. Quando ela faleceu, foi aberto um inventário, o dela e o do meu sogro, falecido há 20 anos. Os bens que entraram no inventário foram um terreno no nome do sogro e 2 apartamentos no nome da sogra. A doação feita por ela foi correta? São 2 herdeiros, meu marido e a mãe desse neto. Vamos lá. Todas as pessoas, toda e qualquer pessoa pode doar para quem quiser 50% do seu patrimônio. Aqui eu sempre dou um exemplo para que fique bem claro que pode ser para quem quiser. Antigamente, pessoas que não tinham filhos deixavam os seus bens para a Santa Casa. Era comum a Santa Casa como uma entidade assistencial que cuidava inclusive de crianças abandonadas. Então, toda pessoa pode doar 50% dos seus bens para quem quiser. Se eu quiser, eu vou imaginar que eu tenha 2 filhos, seja casado, mas eu queira ter um vasto patrimônio, queira deixar uma parte, como a gente vê muito nos Estados Unidos, os grandes empresários, né, o Bill Gates, eles doam parte do seu patrimônio. Lá a legislação é diferente, pode doar uma fatia maior. Mas então,
A sogra, né, da telespectadora, ela pode sim doar para quem ela quiser, incluir o neto, 50%. Agora ela tem que verificar se dentro desse acervo patrimonial, que ela refere, são 13 imóveis, a fatia que ela doa para o neto não extrapola esses 50%. Eu imagino que se são 13 imóveis, devo estar dentro desses 50% que ela pode doar novamente para quem ela quiser, a não ser que o imóvel doado tenha o triplo, quádruplo do valor dos outros. Casos como esse, no momento do falecimento dela, pode o neto ter que devolver uma fatia ou indenizar em valores, né? Ter que trazer uma parte para devolver para os outros, para que os outros 50% sejam assegurados, que os herdeiros necessários, que são os filhos, recebam esses bens. Então, o que ela tem que se perguntar é, o valor do bem doado extrapola 50% do patrimônio dela ou não? Se não extrapolar, está tudo ok com essa doação. Estamos tratando hoje do direito de família e sucessões, recebendo aqui no Consumidor em Pauta o Dr. Pedro Verdi, que está respondendo as dúvidas e os questionamentos dos nossos telespectadores. A telespectadora Cristiane pergunta: construí uma casa no terreno que era do sogro. Como fica a questão da partilha nesse caso? E ela diz: eu não sou casada no papel. Muito bem, eu fico muito feliz com esse questionamento, porque é uma realidade de muita gente e essa pergunta ela vem pouco. Ela pouquíssimo, nesses meus 4 anos de programa, eu acho que é a 3ª vez que eu vou responder sobre ela. Complicada essa situação em termos de partilha, mas tem sim solução. Não tem direitos legais sobre o bem, porque a lei prevê claramente, o Código Civil, que qualquer benfeitoria feita num bem meu, vamos imaginar, eu tenho um terreno, as benfeitorias ali, elas são minhas, elas vão incorporar aquele bem. Não tem como desmembrar uma casa de um terreno, mas e ela tem um regime da comunhão parcial, então isso já a favorece numa partilha patrimonial aí, mas a pessoa que aportou valores na construção desse bem que está num terreno alheio tem direito ao recebimento de uma indenização pelo que aportou. Então vamos imaginar que ela e o companheiro aportaram 100, 50 é dela, dependente do quanto, né, voltando à questão anterior, do quanto em dinheiro efetivamente ela tenha posto albergada pelo regime da comunhão parcial de bens. Então ela tem direito a 50% do que foi investido. Se ela, vamos imaginar que ela se separe, que ela entre num litígio, ela pode pleitear a indenização desses 50% que ela aportou, que se incorporou ao bem da sogra, né, ao bem da mãe do esposo, né, se não me engano. Então ela tem direito a este valor, o que eu considero que acaba até sendo melhor, porque é valor, né, vai ser recebido em valores em algum momento, ou vai ficar documentado em algum momento na venda do bem, ela vai ter que receber esse valor que ela investiu nesse imóvel. Tá certo. Vamos para um breve intervalo e o Consumidor em Pauta já volta tratando hoje do direito de família e sucessões. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. No programa de hoje, estamos tratando das dúvidas e questionamentos ligados ao direito de família e sucessões, recebendo aqui o Dr. Pedro Verdi. A próxima questão, Dr. Pedro, a telespectadora optou também por não se identificar, tá? E relata: tenho um único filho que está separado e um neto. Tenho medo de deixar o meu apartamento para o meu filho, que tem problemas. O que posso fazer em relação ao meu imóvel? Posso deixar para o meu neto sem possibilidade do meu filho vender? Muito bem. Mesma situação de uma das questões anteriores que a gente falou. Ela pode dispor de 50%, se for o único bem que ela tenha. Ela pode, então, doar uma parcela desse imóvel pro neto e reservar o usufruto a ela. O que quer dizer reservar o usufruto? Que enquanto viva ela for, ela é que vai poder residir, se eventualmente ela alocar o imóvel, ela é que vai receber
esses locativos desse imóvel. Essa é uma forma, se esse neto for menor de idade, dela ao menos resguardar que o imóvel não pereça, não seja vendido, não seja, ela não diz qual é a situação do filho, se ele tem alguma incapacidade mental, ou às vezes acontece que é o pródigo, como a legislação chama, que é a pessoa que gasta, se desfaz do patrimônio, então às vezes há uma preocupação em que seja preservado. Então ela pode fazer a doação a fatia dos 50% para o neto e reservar o usufruto de forma a garantir. E esse imóvel não vai poder ser vendido enquanto o neto for menor de idade. Quando ele for maior de idade, apenas se ele quiser. Agora, vou avançar um pouquinho mais, imaginando uma situação, essa uma das que eu enumerei com relação a esse filho. Se eventualmente ele tiver uma situação de dificuldade mental, algo nesse sentido, sempre existe a possibilidade de uma interdição ou do encaminhamento de alguma ação judicial atestando essa situação, visando exatamente a preservação patrimonial. Especialmente quando um ou outro depende. Vamos imaginar esse neto, que ela tenha só esse neto, que não tenha mais os filhos, às vezes tem um neto, os pais desse neto já faleceram e quer resguardar que o imóvel, que esse neto receba a fatia dele. Então pode ser feita a doação com reserva de usufruto e, novamente, são aqueles casos delicados que é sempre importante procurar a orientação jurídica. Agora, se vamos imaginar que ela tenha o equivalente a este imóvel em valores ou em algum outro imóvel, ponto. Vamos imaginar que ela tenha um imóvel de 100 e tenha 100 em valores. Nesse caso, ela pode dispor de 50, então ela pode doar a totalidade do imóvel para o neto. E se, por exemplo, diante desse relato, dessa orientação que o senhor passou, doutor Pedro, e se for o único imóvel que ela tiver, ela não tenha nem recursos financeiros aplicados, for só o único imóvel, segue essa mesma linha 50%, apenas a metade. Porque os outros 50% é aquela fatia que a lei obriga que vá para os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários é o cônjuge, esposo e esposa, companheiro, companheira, quando for união estável, os filhos e o pai e a mãe na ausência dos filhos. Tá certo. A próxima pergunta da senhora Marisa, antes disso de encaminhar, doutor Pedro, fica o nosso sincero agradecimento, senhora Marisa, pela colocação inicial no seu questionamento, né? A TVE e os profissionais todos envolvidos, os convidados, ficam muito honrados aí com o seu registro inicial, né? Que ela coloca o seguinte, a senhora Marisa: gosto muito do programa, assisto todos os dias. Muito, certamente também muito bem informada. Muito obrigado mais uma vez, senhora Marisa. Ela diz que é muito grata pelos esclarecimentos que, né, contemplam todos os convidados, né, doutor Pedro, o senhor e outros colegas que vêm falar de outros temas da área do direito. Tá? E ela coloca o seguinte: minha tia faleceu com 94 anos, era viúva e os 2 filhos que ela tinha já haviam falecido no momento do óbito dela. Um deles deixou uma filha e o outro 2 filhas. As netas são as únicas herdeiras. Como é feita a partilha dessa herança? Vamos lá. Primeiramente, a gente fica muito feliz quando o telespectador faz questão de frisar, de deixar claro o quanto gosta do programa, porque o programa Consumidor em Pauta é um programa de utilidade pública, né? A gente leva informação para os telespectadores, para a comunidade, pessoas que muitas vezes não teriam acesso a essas informações de outra forma. Então, agradecemos sempre os elogios. Novamente, então eu gosto que a gente consegue sempre fazer o gancho com perguntas anteriores. Quem são os herdeiros necessários? Filhos, esposo, esposa, companheiro, companheira e pai e mãe na falta dos filhos. Quando os filhos são falecidos, os netos herdam por representação. O que quer dizer representação? Eles representam os pais. Então, se o meu pai é falecido, eu e o meu irmão recebo a fatia que ele receberia. Nós vamos dividir a fatia que ele receberia. Então, nesse caso, quem são os herdeiros? São os netos. Ela tendo netos, a senhora de 94 anos, os netos herdam em representação aos pais deles. Os únicos casos em que os bens são destinados aos colaterais, que são os herdeiros, daí são os irmãos, entram primos, tios, sobrinhos, é quando inexistem os herdeiros necessários. Então, nesse caso, tentando ser objetivo, voltando ao início do questionamento, eles são os únicos herdeiros.
Na ausência de filhos, os netos são os únicos herdeiros. Aproveitando ainda o registro da senhora Marisa, o registro generoso, mais uma vez, de novo, obrigado, senhora Marisa. Você, telespectador, que, como eventualmente não possa assistir todos os dias o programa aqui via a TVE, você pode depois conferir lá no YouTube todos os programas e assistir de acordo com a sua agenda, com o seu horário e a sua disponibilidade. E lembre-se, né? Assim como a senhora Marisa, mande as suas perguntas e questionamentos para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então pelo nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. O senhor Cleverson pergunta: o que diferencia um contrato de namoro de um contrato de união estável? Muito bem, boa pergunta também. O tema contrato de namoro é pouco tratado aqui também. O que diferencia um namoro de uma união estável? É a primeira pergunta que nós temos que fazer. No namoro, aquele casal, não chega a ser um casal, né, no sentido literal do termo, está se conhecendo, eventualmente fala em casamento, mas como uma hipótese, está se conhecendo para verificar se mais à frente vão querer formalizar essa reunião, se vão essa união, se enfim vão ficar juntos. Uma união estável, ela equivale a um casamento. Uma união estável tem os requisitos da publicidade, de se apresentar socialmente para a comunidade enquanto um casal, da durabilidade, né, que seja uma relação não eventual, uma relação contínua, duradoura, não eventual, duradoura no sentido de que não tenha muitas interrupções, como a gente vê às vezes em namoros, termina, volta, e principal requisito com a intenção de constituir família. E por constituir, a palavra ela nos induz em erro, ela dá a entender que é um plano de constituir família. Não, por constituir família, eu acredito até que poderia ter um termo melhor na lei, é de se apresentar enquanto família. Então eu posso ter uma união estável, uma relação informal, como tantos telespectadores nos dizem que tem, mas 10, 15, 20 anos, que obviamente é como se fosse um casamento. Então é como se enxergam e se apresentam enquanto uma instituição familiar. Nesse caso, tendo uma relação que se equivalha a um casamento, é uma união estável. Agora o namoro. O namoro é novamente essa fase em que ainda estão se conhecendo. Ninguém namora 10 anos. Em algum momento essa relação vai evoluir. Claro. Então vai ser o momento anterior ao casal se enxergar enquanto uma família, com tudo que nasce a partir disso aí, com solidariedade familiar, auxílio financeiro, enfim, uma intenção de realmente construir uma vida juntos. Agora, a união estável, a gente faz um documento dizendo isto é uma união estável. Se não fizer um documento, quando forem preenchidos esses requisitos referidos, vai ser uma união estável independente de documento. Se levar ao judiciário, o judiciário vai dizer é uma união estável. Agora, o contrato de namoro, ele surgiu como uma figura particular em razão daquilo que eu referi lá no início. Se eu não manifesto o que é a minha relação, a lei vai dizer que é uma união estável. Só que muitas pessoas não querem ter uma união estável reconhecida e querem seguir num namoro. Só que existe o problema de que se forem preenchidos os requisitos, aquilo que para um é um namoro, para outro pode virar uma união estável. E pode um ou outro entrar no judiciário, pedir o reconhecimento do que para um não é uma união estável, mas para outro é, e em razão disso conseguir uma partilha de bens favorável, conseguir receber uma fatia do patrimônio. Então, no contrato de namoro, os namorados vão manifestar que aquela relação é um namoro, que eles estão se conhecendo, que eles não têm ainda, né, nesse momento, a intenção de que a relação seja reconhecida enquanto uma união estável. Mas é muito importante frisar que não adianta eu ter o melhor contrato de namoro e a minha relação virar uma união estável, porque a realidade fática é o que vai se sobrepor. Então vamos imaginar que eu tenha há 5 anos um contrato de namoro, mas já viva sob a forma de união estável. Se isso for levado ao judiciário, o judiciário vai dizer não, essa relação não é mais um namoro, já é uma união estável. Então, eu brinco, inclusive, com os meus clientes que estão iniciando um namoro e ficam, especialmente os divorciados, que já passaram por uma situação de assim, não, vamos conversar a cada 3 meses para eu saber como é que está a dinâmica do casal. Já abriu uma prateleira no armário? Não, isso é uma coisa que namorados fazem.
já têm roupa, já deixaram... Agora, quando é que começa a ficar um pouco perigoso? Quando começa a dar o endereço da casa do namorado, da namorada, para recebimento de correspondências, para, às vezes, faz contratação de uma conta na casa e dá o endereço da casa do namorado. Isso já começa a configurar. É muito tênue a linha quando um namoro vira uma união estável. Então, é muito importante, novamente, a procura de um profissional especializado na área de família e sucessões para ajudar a orientar na redação de um contrato de namoro e na verificação de que essa relação é efetivamente um namoro e de como conduzi-la de forma que seja um namoro. Vamos imaginar que eu esteja namorando, mas apresente: esta aqui é a minha companheira, esse aqui é meu companheiro. Como a gente vê seguindo, esquece então, porque estás preenchendo aquele requisito da publicidade da relação, de se apresentar socialmente enquanto e para a comunidade enquanto um relacionamento. Muito obrigado, Dr. Pedro Verdi, pelos seus esclarecimentos e orientação em relação às dúvidas dos nossos telespectadores aqui no Consumidor em Pauta, na TVE. Até o próximo programa. Aguardamos vocês.